Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade à nossa lição, hoje falando sobre o discipulador e as autoridades da igreja. A gente encontra isso na página 100 do nosso livro, do pastor Pedro Durval, o discípulo discipulador. Página 100. Então a gente começa aí, a lição 8, sobre o discípulo e as autoridades, com o texto baseado em Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 está baseada a lição de hoje. Então, falando sobre o discipulador que não reconhece nenhuma figura de liderança, uma figura de liderança eclesiástica como autoridade de Deus. Então existem algumas consequências, existem alguns acontecimentos no contexto dessa pessoa que ela não reconhece, que a gente nós desenvolveremos em problemas, dentro da lição. São consequências, são características que a pessoa ela está vivendo no seu contexto. Então, alguém, no livro aqui tem uma frase de eternização, que diz assim: se estivermos fora da vontade de Deus 1 milímetro ou 1 quilômetro, para Deus não importa, estamos fora. Então não existe 1 milímetro nem 1 quilômetro para estar fora da vontade de Deus. Nós estamos fora de Deus. Não existe pouquinho nem muito, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Então o primeiro problema que surge é a referência de autoridade fracassada. Se o discípulo ou o discipulador ele tem uma referência de autoridade fracassada, de acontecimento na vida dele, provavelmente ele vai carregar isso para a sua vida. Muitas vezes não é percebido nem mesmo pela pessoa, isso é demonstrado externamente e outras pessoas percebem isso. Então, quando não existe isso, não há respeito, a pessoa não respeita a pessoa próxima, porque desencadeia uma atitude fora do normal e fora do comum. O princípio bíblico é que a gente precisa olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Então esse é o princípio. Então, a partir do momento que a pessoa obedece a esse princípio da palavra de Deus, vendo o seu próximo como a si mesmo, não importa quem ela seja, se ela é autoridade ou não sendo autoridade, porque é um princípio bíblico de respeito, é um princípio bíblico de humanidade, é um princípio bíblico de simplicidade com relação a tudo isso. Então, quando a pessoa ela tem essa referência, às vezes no decorrer da vida dela, de uma autoridade fracassada, cria nela uma crise, cria nela um trauma, um trauma sofrido por certos episódios passados. E esse trauma ele é transferido para a autoridade atual, não confiando, e geralmente a pessoa não tem boas respostas, a pessoa, o critério de paciência, esse critério diminui, a pessoa não respira antes de responder, geralmente mesmo diante de uma posição, mesmo diante de uma fala, que muitas vezes a pessoa que está respondendo, que está falando, ela às vezes não domina o assunto. Mas cabe àquele que domina o assunto ter um pouco de paciência e responder de forma tranquila, fazendo com que a pessoa possa enxergar ou ter a visão ou compreender o assunto que está falando. Então essa
essa referência de autoridade fracassada, ela traz um dano terrível na vida do discípulo mesmo e do discipulador, né? Porque ela tem essa questão. E muitas vezes a pessoa responde abruptamente, né? Sem paciência. É dado um acontecimento no passado e que essa referência de autoridade falhou, né? E por isso ela tem trazido tudo isso para frente, né? E então a palavra diz aqui na página 102, no primeiro parágrafo, diz: então, com relação a este tipo de figura, se tem extremo nível de estresse em qualquer ambiente, desde familiar, trabalhista, eclesiástico, etc. Então ela tem um nível de estresse alto, né? Tudo a ameaça. Inconscientemente, qualquer pronunciamento ou qualquer atitude, né? Não existe uma forma respeitosa que a pessoa possa responder, porque ela vê aquilo como ameaça. Inconscientemente, o quadro, o contexto que ela está vivendo, a resposta da pessoa ou a afirmação de uma outra pessoa, então ela percebe tudo isso como se fosse uma ameaça para ela. Então a reação é uma reação de proteção, e essa reação de proteção muitas vezes é externada através de respostas às vezes abrupta, né? Áspero, uma resposta áspera, né? Da pessoa como uma forma de defesa, né? Ou como uma forma de resposta para que a pessoa concorde com a posição que ela está colocando. Então existe essa reação. Então ele diz aqui, continuando no outro parágrafo, já precisa mudança. Está mais que na hora de parar de sentir raiva de alguém que tem autoridade sobre a sua vida, né? Aquilo que a gente comentou. Pare de brigar com seus pais, ou brigar com os outros, com amigos, né? Com as pessoas mais próximas, pessoas relacionadas na igreja, né? Não ter essa atitude, né? E o autor diz: aprenda, mude, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele cita Mateus 11, 29. Realmente a vida em Cristo Jesus, ela é um processo de caminhada, um processo na caminhada, e a pessoa, quando ela está nesse processo de caminhada, ela aprende com as circunstâncias, ela aprende com o contexto, ela aprende com certos momentos, ela aprende controlando, né, o seu temperamento, né, que é necessário controlar o nosso temperamento. Então isso vai se desenvolvendo, nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais tratáveis, nos tornando pessoas, né, sensíveis às outras, né, e realmente a gente não gostaria de ser tratado mal. Então, se a gente não gosta de ser tratado mal, se a gente não gosta que pessoas tratem a gente com impaciência, se a gente gosta que pessoas nos respeitem, então a gente precisa fazer da mesma forma, né? Amando o outro, tratando o outro como você gostaria de ser tratado. Então procurar tratar esses traumas, esses acontecimentos, né? E tentar lembrar de quadros no passado, tratar isso, se perdoar, né? Às vezes a pessoa não se perdoa. Geralmente o comportamento dessas pessoas é porque ela não se perdoou, e por ela não ter se perdoado, ela não perdoa, não consegue perdoar outras pessoas. Por isso ela trata e se comporta dessa forma. Então, essa referência, né, de autoridade fracassada,
e conscientizarmos de que nós somos humanos em toda a nossa forma de viver. Nós somos falhos realmente, mas nós temos a prerrogativa de poder dar um passo atrás e rever o que a gente fez e tentar acertar, pedindo perdão, né, tentando consertar os erros cometidos. Amém? Que Deus te abençoe e que cada dia nós sejamos pessoas melhores com relação ao trato às autoridades que estão regendo sobre nós. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.